Então, vamos lá. Hoje eu disse a Aninha que até ela, que está aqui só me acompanhando, vai aprender a escrever para a internet. Esse é o nosso objetivo. E é muito interessante porque, na minha experiência ali nesses 4 anos trabalhando com vários redatores, né, entraram muitas pessoas na agência, né, o fluxo de redatores é meio rotativo mesmo, né, e na minha experiência eu percebo que dentro da escrita da igreja, nós temos mais ou menos dois perfis, né? Ou nós temos a pessoa muito prolixa, que costuma falar várias vezes a mesma coisa, ou que traz um conteúdo muito denso, né? Aquela coisa assim mais redonda, né? Mais minuciosa. Ou a gente tem aquela pessoa que tem uma técnica muito pobre, né? Tem muita boa vontade, mas às vezes não tem o arcabouço necessário para que a escrita na internet realize aquilo que nós mais queremos, que é resultado na evangelização. Quando eu falo de resultado na evangelização, eu estou falando na capacidade que as nossas pascons, né, têm de atrair as pessoas que estão no mundo, veja bem, as pessoas que estão no mundo para o reino de Deus. Então, muito mais do que pescar em balde, ou seja, falar para quem já está na paróquia, falar de quem, né? Falar sempre para as pessoas que já conhecem a Deus, que já estão ali, muito mais do que isso, né? Nós queremos, de fato, que outras pessoas conheçam a Jesus Cristo. Esse é o nosso objetivo, né? E aí, por isso que eu digo a vocês, a igreja precisa de bons e competentes redatores. É por isso que a Dominus também está aqui, né? Para ajudar você a escrever melhor. Por quê? Porque no Brasil nós temos uma cultura educacional de péssimos leitores, né? E, consequentemente, péssimos redatores, né? A gente acaba que o nosso sistema educacional, principalmente de uns 30 anos para cá, né? 20 anos para cá, um pouquinho menos, de uns 20 anos para cá, nós fomos percebendo por uma série de fatores, e aqui eu trago alguns fatores, um empobrecimento, né, do conhecimento cultural, né, sobretudo do ponto de vista linguístico, né, dos nossos jovens e, consequentemente, futuramente, dos nossos adultos, alguns deles já adultos, né? Principais fatores. Primeiro, a má alfabetização, né? Nós temos muitas pessoas que não viveram bem o processo de alfabetização, né? E sim, influencia muito no decorrer da vida. Depois, a falta de estímulo parental, né? A falta de estímulo dos pais. Os pais, muitas vezes, não estimulam os seus filhos à leitura. E como é que eu estimulo meus filhos à leitura, Heraldo? Dando livros? Também é importante, faz parte. Mas sabe como é que o seu filho mais vai se interessar pela leitura? Quando ele vê você interessado na leitura. Eu digo isso porque aqui em casa eu tenho 2 pequenos, não sei nem se vocês estão ouvindo, às vezes só sai um choro, sai um grito de fundo, mas, olha, não sei se vocês ouviram, mas é muito bonito perceber que a gente aqui em casa, nós temos muitos livros e a gente faz questão de ter um acervo, né? Para que as crianças também possam ficar para elas depois futuramente, mas porque a gente gosta muito de leitura. E volta e meia a gente vê os nossos filhos pegando esses livros, sentando e folheando, ou deitando igual como nós deitamos para ler, ou sentamos numa poltrona para ler. Eles fazem igual, eles repetem igual aquele comportamento. Então, essa falta de estímulo, muitas vezes, dos pais, acaba trazendo essa deficiência, né, para jovens e adolescentes. O uso exacerbado de redes sociais também é um fator que empobrece a leitura, porque nós estamos ficando viciados em ler pequenos textos, e textos cada vez mais curtos, e textos cada vez menos densos, cada vez que exija menos da nossa capacidade cognitiva, da nossa inteligência. Então, eu não sei se vocês perceberam na vida de vocês, eu já percebi isso na minha vida, que muitas vezes, quando eu passo muitos dias, por algum motivo, passo mais horas nas redes sociais, eu perco mais o meu interesse pela leitura de livros. Porque na rede social, no celular, eu já tenho o estímulo da tela.
A tela lança estímulos de luz, né? Lança estímulos de cor, de imagens que me prendem ali, porque agem no meu cérebro tal qual uma droga. E isso é científico. Unido a isso, eu ainda tenho um aspecto de que os textos são cada vez mais pobres, cada vez menos, que menos levam as pessoas à reflexão. Claro, salvo raras exceções, em termos ao volume de informações que nós temos, certo? Entenda o que eu estou dizendo. E, por fim, pouco ou nenhum hábito de leitura, né? Nós temos um povo que lê muito pouco. A porcentagem de pessoas no Brasil, porque eu não trouxe essa informação, infelizmente, eu acabei esquecendo, mas a porcentagem de pessoas no Brasil que leem ao menos um livro por ano é imensa. Imensa. Então, vale muito a pena a gente estimular-se nesse hábito. Se você quiser escrever bem, você precisa ler bem. Por isso que eu quis trazer essa frase, né, bem grande, né? Só escreve bem quem lê bem. A minha mãe era professora, então eu escutei essa frase muitas vezes na minha vida. Heraldo, só escreve bem quem lê bem. Né? E eu sou da época em que a gente tinha que fazer caligrafia, porque a caligrafia estava feia, então a gente passava muito tempo fazendo caligrafia, fazendo cópias, ditados, separando sílabas. A gente eu lembro que teve uma fase da minha vida que a gente se estimulava a aprender a conjugação verbal pelas terminações. A gente não aprendia um verbo, a gente aprendia a terminação do tempo verbal, né, para que isso fosse gravando-se na nossa cabeça e aumentando o nosso repertório, né, aumentando a nossa capacidade de conjugar outros verbos. Né? Então, a gente vai percebendo que esse processo ele foi se empobrecendo, infelizmente, na vida da nossa gente. Então, esses são os princípios de um texto, tá bom? A gente vai ficar nessa tela um pouquinho de tempo, porque aqui eu tenho algumas coisas bem importantes para dizer para vocês. Se você pensar num texto, seja ele argumentativo, uma redação, um artigo de opinião, que é uma coisa bem comum nos textos da igreja, uma notícia, que é bem comum também ser feito pela Pascom, e etc. A estrutura de um texto, basicamente, ela se resume a introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso aí todo mundo lembra, né? Um texto, ele é redondo, ele está pronto quando ele contempla introdução, desenvolvimento e conclusão. Se a gente for pensar num texto para a internet, aí eu vou trazer dicas bem concretas para a hora que vocês forem escrever um blog post, por exemplo, que esses textos que a gente costuma ter em sites, certo? A introdução para um texto de site, ele é bem diferente de uma introdução para um texto de redação, por exemplo. Né? Esquece um pouquinho das aulas de redação, tá bom? Não vou ficar indo e voltando, dizendo, na redação é assim, né? No texto da internet é assim. Não, vou só falar do texto da internet. Esquece a redação agora, tá bom? Textos de internet. Na introdução, você não precisa ter aquela regra de 5 linhas de introdução. Não, a introdução vai ter a quantidade de linhas que ela precisa ter para cumprir o papel dela. Entendeu? E, tipo, a introdução não é o primeiro parágrafo. Ela está no primeiro parágrafo. Mas a introdução pode estar no primeiro, no segundo e no terceiro parágrafo. No primeiro e no segundo parágrafo. Né? Tudo vai depender da estrutura que você montar para o seu texto. Então, primeira coisa, a introdução, obviamente, precisa apresentar o tema. Mas não apresentar de qualquer forma. Vale a pena você contextualizar a partir da dor das personas. E lá vamos nós falando das personas de novo. E aí aqui eu volto para a mesma tecla da última aula. Nós já fizemos uma aula sobre personas. Depois a Aninha pode colocar aqui no chat para quem sentir interesse. E também, Aninha, coloca a minha última aula. Eu não sei se ela já está no ar. Se ela ainda não tiver, a gente se propõe a colocar depois, né? Porque algumas coisas do que eu vou falar aqui eu já falei na última aula. Então, eu vou só remontar a última aula. Tá bom? Então, a dor das personas. Quem são as personas? Vamos só resumir aqui para quem está, né, nadando no oceano. As personas são exatamente personagens fictícios que a gente cria para saber com quem a gente está falando.
Então, são uma série de fatores para que a gente crie as personas, né? Que aí, se vocês quiserem se aprofundar disso, vocês procuram as outras aulas. Mas a coisa mais importante na introdução é eu pensar na dor das pessoas. Ou seja, quais são as principais necessidades delas, né, para que ela chegue até aquele conteúdo. Né? Por exemplo, eu vou falar sobre São Gabriel Arcanjo. Estou com um ícone bem bonito de São Gabriel aqui, ó. Vou até mostrar para vocês. Aqui, ó. São Gabriel, que é um comunicador da boa notícia, né? Eu gosto muito de São Gabriel, tenho um filho chamado Gabriel. E vamos fazer um texto sobre São Gabriel. Aí você pode pensar, tá, mas eu estou falando para a pastoral da juventude. Então, eu preciso pensar numa persona para essa pastoral. Então, vamos dizer que é o Gabriel. Vamos botar o Gabriel, que tem 23 anos, ele é universitário, mora com os pais, tem uma namorada, mas no coração dele existe um desejo de evangelizar. E evangelizar mesmo, né? Ele quer viver para a evangelização, ele quer ser um religioso. Então, eu preciso trazer ele para falar de São Gabriel pensando na dor dele. Ele tem uma vida normal e existe um chamado de Deus na vida dele. Então, eu posso trazer já no primeiro parágrafo como eu posso falar, uma pincelada que atraia essa pessoa para o texto no primeiro parágrafo. Então, eu posso trazer, por exemplo, a juventude sempre traz no coração uma inquietação, muitas vezes silenciosa, para corresponder a um chamado que vai além dele. Ponto. Então, eu já mexi numa dor daquele jovem. Ele tem essa necessidade dentro de si. E aí eu continuo apresentando o tema. Com Maria não foi diferente. Né? Em um determinado momento da sua vida, ela era uma jovem de Nazaré, prometida em casamento, e aparece para ela um comunicador de uma boa notícia, o anjo Gabriel. Então, eu pego a dor da persona, eu apresento o tema. Outro ponto importante na introdução é a gente fazer um suspense. A gente não pode entregar o peixe, né, na introdução. Mas a gente precisa fazer um suspense daquilo que a pessoa vai ler ao longo do texto. Ela precisa se sentir atraída para o restante do texto. Né? Então, você pode trazer ali num segundo ou terceiro parágrafo algo como... Ao longo do texto, você vai encontrar as características do arcanjo Gabriel como um comunicador, a partir das Sagradas Escrituras, do magistério da Igreja e da biografia de alguns santos. Né? Então, fica conosco aqui nesse texto para conhecer tudo sobre São Gabriel. Então, eu trago um pouco de suspense. Outro aspecto importante para a gente trazer na introdução são dois sentimentos que, segundo os especialistas em marketing, né, regem a vontade e o desejo das pessoas, que é a ganância ou o medo. As pessoas sempre querem alguma coisa. No caso desse jovem, ele quer fazer a vontade de Deus, corresponder àquele desejo que ele tem no coração, né, de fazer a vontade de Deus. Então, eu posso trazer ele, cativar ele por isso. Mas eu também posso trazer ele e cativar ele pelo medo. Não o medo de dizer assim, se você não fizer a vontade de Deus, você vai ser infeliz para o resto da vida. Não uma coisa assim, até porque nós não somos comunicadores da tristeza, do pânico, né? Mas eu posso trazer para ele o medo no aspecto do que pode acontecer a partir de um não. Né? Eu posso trazer para ele a preocupação de permanecer no coração com aquele vazio. Né? Então, eu posso, com essas duas ferramentas, né, com esses dois sentimentos, trazer as pessoas para esse texto. Né? Isso é bem importante. No desenvolvimento, sim, aí eu finalizei a introdução, certo? Eu apresentei o tema, eu atraí a pessoa a partir da dor dela, eu gerei um suspensezinho e eu também trabalhei um pouco de ganância e medo, certo? Então, vamos para a segunda parte do texto, o desenvolvimento.
Você sabe que o desenvolvimento, ele trabalha com argumentos e ideias, né? Então, vale a pena você trazer, nos textos de site, existe um termo que a gente usa muito, principalmente na leitura de textos na internet, que é escaneabilidade. O que é escaneabilidade, Geraldo? O que é escanear? Né? Vamos lá, você tem uma máquina, você bota um documento ali, você escaneia ele e você tem uma cópia. Certo? Escaneei. A escaneabilidade do texto é quando eu olho para ele rapidamente e eu vejo mais ou menos do que ele fala. Isso acontece todas as vezes que as pessoas abrem um texto na internet. Primeira coisa que você faz é scrollar, que a gente chama, né? A gente passa o dedo, se for no celular, se for no computador, a gente dá aquela roladinha no mouse para ver mais ou menos do que se trata aquele texto. Por isso que os textos de internet, eles não podem ser textos que a gente chama, eu vou falar isso várias vezes nessa aula, textos que a gente chama de muros de concreto, que é aquele texto quadrado, justificado, parágrafos de 10 linhas, 20 linhas de parágrafo, ou frases imensas com muitas vírgulas, apostos e vocativos. Isso é bem comum nos textos da igreja. Mas para a internet, para as pessoas que estão no mundo, que precisam ser atraídas pelo nosso conteúdo, Aninha, vai vendo se tem alguma mensagem no chat de pergunta, tá? Se tiver, você pode levantar a mão e falar. Então, nesse contexto, esses textos mais quadrados, mais muro de concreto, eles não atraem as pessoas quando elas vão escanear o texto. Elas vão olhar aquele texto ao abrir a página, né? Então, é importante que nós construamos janelas de persianas. Né? É uma persiana aberta, inclusive. Né? Ou seja, você tem um bloco de parágrafo aqui de 3, 4 linhas. Pula outro parágrafo. Mais 3, 4 linhas. Pula outro parágrafo. Aí você faz uma ilha, que a gente chama, que é uma frase de efeito bem bonita no meio do texto, que a pessoa vê e diz assim... Quando a pessoa vê uma frase isolada no texto, o olho dela bate direto naquela frase. Isso tudo que eu estou falando para vocês é ciência, tá? É técnica de marketing digital. E outras coisas que as pessoas principalmente veem quando elas estão scrollando o texto, quando elas estão olhando o texto, escaneando ele, são os intertítulos. Então, diferente de uma redação que você tem um bloco de texto inteiro, bem muro de concreto, nos textos de site vocês vão ter vários intertítulos com blocos de texto com menos de 300 palavras. Certo? Então, eu estou falando de São Miguel Arcanjo, fiz a introdução, depois da introdução eu trago o intertítulo. São Gabriel Arcanjo nas Sagradas Escrituras. Aí eu desenvolvo um bloco de texto com 300 palavras. Terminei esse bloco de texto, aí eu trago outro intertítulo. Veja o que os santos falaram sobre o Arcanjo da Boa Notícia. Trago outro bloco de texto de 300 palavras. Vocês estão entendendo? Então, é muito importante que você traga esses conceitos para dentro do desenvolvimento. Argumentos, claro, as ideias, mas estrutura isso dessa forma que você vai ter um texto mais atrativo. Outra coisa muito, muito, muito legal e que faz muito sucesso na internet são as listas. Né? Por exemplo, 5 características do Arcanjo Gabriel. E aí eu vou trazendo característica por característica no desenvolvimento do texto. Então, isso também enriquece e facilita o que é mais importante nos textos de blog, a escaneabilidade, porque isso garante que a pessoa vai ficar na leitura daquele texto. Né? Isso é muito... E é isso que a gente quer, na verdade. A gente quer que a pessoa seja alcançada por aquele texto. Finalizado o desenvolvimento, que num texto de site, que geralmente vai ter ali entre 500 e 700 palavras, 500 e 700 caracteres, vai vir a conclusão. E aí é que eu chamo muita atenção, porque eu recebo muitos textos para revisar, para ler, de outras pessoas que me pedem opiniões e tudo, sem conclusão. Não tem conclusão.
A pessoa coloca lá, sei lá, uma lista lá de tudo que ele quer falar sobre São Gabriel, mas ele não traz uma conclusão que dê suporte ao argumento que ele desenvolveu ali no início do texto. Entendeu? Então, é muito importante vocês trazerem a conclusão. Na conclusão, você vai sugerir uma reflexão e você vai trazer algo muito importante que a gente chama de call to action, que é a chamada para a ação. Aquele blog post, ele precisa levar a pessoa para alguma ação. Pode ser uma ação de um propósito, de uma reflexão pessoal, de uma prática de caridade, enfim. Mas no contexto de marketing digital, o call to action vai chamar a pessoa para uma ação de venda. Então, por exemplo, se a preocupação da PASCOM é divulgar para jovens da paróquia um evento que eles vão fazer para descobrir novos talentos, esse texto de São Gabriel é para descobrir novos comunicadores para a paróquia. Então, na conclusão, o último parágrafo, as últimas 2, 3 linhas, é para convidar as pessoas para se inscrever no evento. Entendeu? Esse call to action. Eu trago a pessoa para uma ação. É muito importante isso. Se a gente lembrar do método da Lexio Divina, né? A gente tem leitura, meditação, oração, contemplação, e muitos teóricos, né, da Lexio Divina, muitos exegetas, falam da ação como um quinto passo. Mesmo que lá no início o Guigo não tenha colocado a ação nos 4 passos, né, do crescimento da escada que leva para o céu, né, que é a Lexio Divina, mas muitos exegetas, principalmente os mais modernos, colocam a ação, um projeto de vida a partir daquilo que eu li e meditei na palavra. Então, os textos que a gente escreve para blogs também precisam trazer uma ação, principalmente no seu fim, no seu meio. Aí também vai haver várias formas de você trazer o call to action no texto, mas o mais comum é a gente trazer na conclusão. Tá bom? Vamos de exemplo? Eu vou abrir aqui para vocês um blog post. Tá aparecendo o blog post para vocês, Aninha? Tá, né? Tá sim. Pronto. Esse blog post aqui é um blog post da Dominus, tá certo? A PASCOM e a sua importância na vivência da pastoral de conjunto. Esse texto, aí você vai escanear ele, você vai olhar, tá? Tenta olhar aqui para a tela todo mundo e aí você vai observando a parte de estrutura dele, ó, tá vendo? Parágrafos curtos, frases objetivas. Tá vendo que são parágrafos de 2? Isso aqui é a introdução, tá bom? São parágrafos pequenos, ó. Tá vendo a persiana aberta? 2 linhas, abre a persiana. 2 linhas, abre a persiana. E aqui existe uma coisa muito legal nos blogs, que é a possibilidade de trazer multimídias, né? Então, a gente traz um pouco já na introdução, que é para falar de pastoral de conjunto, mas não é o objetivo do texto, o objetivo do texto é a PASCOM. Então, eu trago um vídeo que nós já temos gravado sobre o que é pastoral de conjunto. Entendeu? E isso dinamiza muito a leitura do texto. A pessoa olha escaneando e diz, eita, tem um vídeo. Muita gente já abre o vídeo, né? Ó, finalizei a introdução com o vídeo, vem um intertítulo. Ó, isso aqui é o intertítulo. A vivência da pastoral de conjunto nas paróquias. Trago um bloco de texto de menos de 300 palavras. Tá vendo a persiana aberta? Frases objetivas. Ui, acabei fazendo besteira. Frases objetivas, parágrafos curtos, intercalando. Aqui, ó, eu trago um link, um call to action, ou seja, uma chamada para ação já no meio do texto. Tá vendo aqui, ó? Que é para a leitura de um outro material que nós temos. E aí nós vimos aqui um outro intertítulo, ó. Comunicação e pastoral. Outra persiana aberta. E aí eu trago uma lista. E olha como ficou divertida essa lista. Ó. Ela está toda dinâmica, tá vendo? Ó, tem um designer envolvendo. Eu trago uma lista. Eu ia falar de características da PASCOM. Então, eu trago uma lista. Outro call to action aqui, ó. Compreenda melhor a importância da pastoral de comunicação aqui. Estou levando a pessoa para uma ação. Aí aqui eu tenho outro intertítulo. Também com listas, ó. Tá vendo? E uma persiana abertíssima. E, por fim, a conclusão do texto. Certo? Quando você escaneia esse texto, vocês teriam vontade de ler esse texto, não teriam?
Por quê? Porque você vê que ele é uma leitura dinâmica, uma leitura cheia de designer, né? Também aqui tem, mas é possível você fazer isso sem tantos recursos, tá bom? Mas você escaneia, você entende o que é que aquele texto vai te falar. Então, você vai lá na frente e começa a leitura do texto. Certo? Se vocês quiserem, depois vocês podem ler o texto. Certo? É só procurar lá no blog da Dominus a Pascom e a sua importância na vivência da pastoral conjunto. Pontos importantes, alguns eu já falei, outros eu vou só trazer aqui para vocês. Eu falei a questão da escaneabilidade do texto. E aqui falar mais uma vez sobre a questão do tamanho das frases, né? Nas frases que nós vamos trabalhar em textos de site, as frases elas não são interessantes com mais do que 20 palavras. Claro, muitas vezes você vai trabalhar o texto e alguns conceitos, principalmente doutrinários, bíblicos, né, vão exigir umas frases maiores do que essa. Tudo bem, uma no começo, umas 3 no desenvolvimento, outra na conclusão, ok. Mas, ao longo do texto inteiro, vivam a estruturazinha de frase de 20 palavras. Sujeito, predicado, verbo e predicado. Pronto. Sujeito, verbo, predicado. Frases objetivas, sucintas e concretas. Outra coisa, os conteúdos multimídias, eles são muito atrativos, principalmente para pessoas que são leitores assíduos de outros sites, né, de outras vertentes. Então, se você abrir sites de notícia, você vai ver muito multimídia ali. O que é multimídia? É porque você traz ali um conteúdo em vídeo, você traz ali um podcast, você traz ali um infográfico, você traz ali uma arte de designer, né, uma arte gráfica ali no meio. Então, esses conteúdos multimídia, eles são muito interessantes para a gente trazer dentro do blog posts. Intertítulos bem distribuídos, né? Como eu falei, sempre intercalando blocos de 300 palavras com esses intertítulos, que é importante que eles sejam frases. Por exemplo, se você vai trazer dicas, sei lá, dicas para se tornar um bom evangelizador nas redes sociais. Traz essas dicas sempre com o verbo no imperativo. Faça, busque, encontre, monitore, avalie, seja. Por quê? Porque você dá para o leitor um imperativo. Né? Você faz com que ele leia aquele texto se sentindo impulsionado para agir. Né? Então, é muito importante que os intertítulos de textos que trazem direções, dicas, conselhos, direcionamentos, sejam sempre com verbos no imperativo. Palavras de transição são muito importantes nos textos de site, que são entretanto, portanto, contudo, porém, mais, afinal, logo, primeiramente, né? Entretanto, eu já falei, né? Então, essas palavras de transição, elas são muito importantes nos textos de site, exatamente porque eles dão dinâmica à leitura, né? Os textos de sites, eles não podem ser textos entrucados. Por exemplo, por isso que é importante ter muito cuidado com a vírgula. Quando eu comecei a escrever para Dominus, eu tinha um problema seríssimo, era um calcanhar de Aquiles. Vírgula, para mim, era o inimigo dos meus textos. Meus textos vinham todos em vermelho por causa de vírgula. Porque eu usava muitas vírgulas, porque na igreja a gente tem uma tendência de querer explicar um dogma num parágrafo, né? Então a gente vai lá, sei lá, São Gabriel Arcanjo, vírgula, que anunciou a Maria o nascimento de Jesus, vírgula, entre os principais, conhecido entre os principais arcanjos, vírgula, né, que anunciou, que traz a boa notícia ao coração dos fiéis, vírgula. E aí eu vou trazendo muitos vocativos e apostos dentro daquele texto. E o texto vai ficando entrucado. Hoje mesmo, mais cedo, eu recebi um texto para revisão, em que era uma notícia, e o primeiro parágrafo, ele era um texto muito entrucado, porque ele tinha muita vírgula. E o que é que a gente aprende na escola? Vírgula é para a gente dar uma pausa. A gente lê, respira, vírgula, pausa. Se eu fico botando vírgula em cima de vírgula, eu passo o texto inteiro pausando. Né? Do mesmo jeito que se eu não boto vírgula, a pessoa não entende o que é que eu estou querendo dizer.
né? Então, é muito importante a gente ter essa dinâmica. Depois, atenção à estrutura básica, introdução, desenvolvimento e conclusão. Todo texto tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Não percam nunca isso de vista, certo? Com o passar do tempo, escrevendo, isso vai se tornando meio que automático, né? Esses conceitos eles vão se tornando automáticos. Quando você vai pensar o texto, eu daqui a pouco vou dar dicas de como começar a escrever um texto. Se você pensar no texto, você já pensa o texto mais ou menos com estrutura escaneável, entendeu? Mas isso é a prática. Tipos de texto. Vocês sabem que você pode fazer um texto como uma entrevista, que facilita muito para o redator, porque aí eu boto a pergunta, a pessoa responde, eu só transcrevo a resposta, né? Dou aquela edição, né? No sentido de organizar as ideias do ponto de vista gramatical e ortográfico, mas geralmente a gente coloca ipsiliter o que o entrevistado falou. Depois, os artigos de opinião, né? Que também são bem favoráveis, né, para o nosso contexto, porque são artigos que emitem opiniões ou verdades, né, no nosso caso, e notícias, né, também são bem comuns esse formato de texto. Claro, existiriam vários outros formatos de texto, poesia, novela, enfim, mas esse não é muito o caso. Então, eu trouxe mais ou menos os tipos de texto que são mais comuns para o nosso universo católico. Um conceito que eu queria trazer para vocês é o conceito da pirâmide invertida. Isso é um conceito do jornalismo para quem escreve notícia da Pascom. A pirâmide invertida ela é uma técnica muito interessante para quem trabalha na Pascom, né, e vai realmente fazer notícia. Que é o quê? Pensa na pirâmide, eu não tenho nenhum triângulo aqui comigo aqui agora, infelizmente. Mas você pensa numa pirâmide e você pensa ela de cabeça para baixo. A parte maior dela está em cima e ele vai afunilando. É um funil, né? O triângulo, a pirâmide invertida. O que é que acontece? Num texto de notícia, no primeiro parágrafo, é preciso ter a maior fonte de informação, que no jornalismo a gente chama de lead, né? O que, como, quando, onde e por quê. Tudo isso precisa estar no primeiro parágrafo da notícia. O que, como, quando, quem, onde e por quê. Tudo isso precisa estar no primeiro parágrafo. No segundo parágrafo, eu vou contextualizando primeiro, trazendo as informações que faltaram. E aí, ao longo do texto, eu vou desenvolvendo a notícia. Eu posso trazer o entrevistado, eu posso trazer dados daquela festa, por exemplo, se for uma quermesse, eu trago quantas vendas foram feitas, o número de pessoas que a polícia estimou, eu trago todas essas informações. Se for uma apresentação musical, eu posso trazer uma sinopse do roteiro, né, o que é que aconteceu ali, qual foi o objetivo daquele espetáculo. Né? Então, pirâmide invertida, para quem vai trazer notícia, lead em cima, o que, como, quando, onde, quem e por quê, e vou afunilando a notícia, trazendo até o final. E aí, eu posso trazer os mesmos conceitos, né, que eu trouxe agora para o blog post para a notícia. Intertítulos, conclusão, call to action, posso colocar tudo isso na notícia. Mas é muito importante que o primeiro parágrafo traga a pirâmide invertida, né? Traga o lead, tá certo? Geraldo, tem uma pergunta. Ah. A Aline perguntou se podemos colocar na conclusão uma ação para que o leitor continue navegando pelo site. Claro, Aline, isso é muito, muito, muito importante, sobretudo para quem trabalha com jornada de conteúdo. Né? Então, quando você estrutura uma jornada de conteúdo, quando você faz um planejamento de conteúdo para o seu site, você pode ir trazendo, e você viu, não sei se você acompanhou a parte que eu mostrei um blog post da Dominus, a gente tem 3, 4 call to actions levando as pessoas para continuar navegando dentro do site, porque o meu objetivo é que a pessoa passe o máximo de tempo dela dentro do meu site, consumindo o meu conteúdo. Né? Então, com certeza, você pode colocar como conclusão de ação para que o leitor continue navegando pelo site. Isso vai depender muito da tua estratégia, né? Da tua necessidade. Que, por exemplo, você pode fazer com que a pessoa vá e compartilhe nas redes sociais, porque você quer fazer com que o blog cresça. Você pode fazer com que a pessoa, se for um blog de formação, você pode pedir para que a pessoa crie uma partilha por escrito e entregue para o seu coordenador de pastoral. Tudo isso vai depender muito do objetivo de vocês.
Por exemplo, vocês estão fazendo um texto de campanha vocacional. O call to action pode ser, clique aqui e fale com o nosso assessor vocacional. Ou eu estou oferecendo um e-book gratuito para que os jovens façam um itinerário espiritual de 30 dias de imersão no carisma da minha congregação. Entendeu? E aí eu posso colocar isso como call to action. Ele leu aquele texto ali sobre a felicidade nos dias de hoje, e na conclusão eu chamei ele para baixar um e-book e fazer um itinerário de espiritualidade que vai levar ele a conhecer o meu carisma e, quem sabe, se tornar vocacionado. Nós tivemos um caso de fazer uma jornada de conteúdo para uma congregação, ano passado, que todas as vocações deles que entraram na congregação naquele ano, né, ou acho que todas não, mas boa parte delas entraram a partir dos conteúdos que os jovens viram nos sites. Porque a gente entregou itinerário de formação, a gente entregou roteiro bíblico para 30 dias de oração, a gente entregou uma jornada de conteúdo com a espiritualidade do fundador, né, da congregação. Então, tudo isso pode ser trabalhado dentro dos call to actions, tá bom? As regras da estrutura diferem de acordo com a plataforma que for o texto, né? Então, se o texto for para blog, ele tem uma estrutura. Se o texto for para rede social, ele tem outra estrutura. Então, agora, vou falar um pouquinho mais para vocês sobre os textos de rede social. Tá bom? Deixa eu só fechar aqui essa tela que eu estou vendo vocês, porque a minha tela agora está bem cheia. Nas redes sociais, tudo que eu falei para vocês até agora, eu estava falando de blogs. Tá bom? Nas redes sociais, os nossos textos, eles precisam ser textos mais curtos, porque as pessoas não têm costume de ler textos longos demais. Até porque as próprias plataformas, por exemplo, o Instagram. No Instagram, as legendas elas são de, no máximo, 2.200 caracteres. Então, eu preciso aprender a arte da minha revisão. Eu escrevo um texto imenso, mas eu preciso estruturar ele de acordo com as coisas que eu trouxe para vocês há pouco, e eu preciso trazer também menos conteúdo, um conteúdo enxuto, né? Esses dias, alguns meses atrás, a gente recebeu redatores novos, e quando alguns dos meninos chegaram, eu pegava as legendas deles, que eles construíam para as redes sociais, e eu começava a cortar frases. Isso aqui não precisa. Isso aqui não precisa. Isso aqui não precisa. Por quê? Porque eu preciso de persianas abertas. Olha o conceito da persiana aberta aqui nesse post da Dominus, tá vendo? Parágrafos curtos, né? Listas, mais parágrafo curto, call to action no final. Ó. Corre nos stories e clique no link para conferir essa formação. Tá vendo? Então, aqui eu também trago o conceito da persiana aberta. Aqui, mais do que tudo, frases objetivas e diretas. Sujeito, verbo e predicado. Então, você vai ver que aqui são frases curtas, objetivas. Outra coisa muito importante, preste muita atenção na primeira e na última frase, que são as frases que geralmente as pessoas dão mais atenção. A primeira frase precisa atrair a pessoa, aí você pode ver aqui, ó, a quantidade de catequizantes na sua paróquia não cresce. A pessoa já diz, peraí, realmente, na minha paróquia está acontecendo isso. E aí, no final, né, eu trago para ele uma frase de impacto, né, que vai fazer com que ele permaneça junto comigo. Tá certo? E também vai ser importante nas redes sociais, e com o passar do tempo, vocês vão aprender a fazer isso também nos blog posts, o predomínio do storytelling, que eu vou explicar um pouquinho para vocês agora. Aqui é para a gente ter um texto que foge um pouco do conceito da igreja, tá certo? Esse é um texto de um blog, é do blog que eu tenho com a minha esposa, né? E é um texto que a gente fez para a rede social. Eu tive que... A persiana fechou porque eu precisava fazer com que ele coubesse nesses 2 slides, tá certo? É um texto um pouco maior, mas eu queria que vocês vissem a questão da primeira e da última frase, tá certo? No primeiro... Aí aqui eu trabalho um pouco de storytelling.
Lembro de um filme antigo que dizia: a mulher possui um coração de oceano cheio de 1000 segredos. Aqui eu trago uma frase que, com reticências, deixa no ar, né? E faz com que, principalmente, as mulheres se identifiquem. Os homens se intrigam, as mulheres se identificam. Isso parece romântico e poético, dramático e cômico, talvez. Porém, há uma verdade escondida nisso. Vejam que são frases curtas. Afinal, as mulheres costumam ser mais profundas e sensíveis. Isso pode ser um tanto complicado. A beleza que a mulher traz para a vida vai muito além dos seus atributos físicos. Ponto. Gente, eu não preciso dizer mais nada. Eu já falei tudo numa frase. A mulher harmoniza a história, o cotidiano, a vida. Ela traz um toque de ternura e harmonia, as coisas que sem elas seriam cinza e sem brilho. Entendê-las é uma chave para manter a chama do amor aceso. Para isso, é preciso dedicação, paciência, renúncia de si, mas também muita conversa. Aqui em casa, eu fui percebendo que se deu 11 horas da manhã e Beatriz ainda não conseguiu tomar um banho e se arrumar, fazê-lo tinha a força de mudar o humor e a disposição. É a hora de parar 15 minutos e dizer: nega, vá tomar seu banho. Em alguns minutos ela volta, cheirosa, linda, disposta e mais animada do que antes. Vejam que aqui eu estou trazendo um conceito que eu quero fazer as pessoas refletirem dentro de uma história do meu cotidiano. Isso é storytelling. Você pode pensar, isso tudo por um banho? Aí o texto continua. Não é um banho. É um tempo dedicado a si. É o momento de se olhar e se ver bela. É o tempo de prazer e paz em meio a gritos e caos. Homens, as mulheres precisam ser abraçadas, ouvidas e acolhidas também na intimidade conjugal. Quantas vezes escutamos casais que não têm uma qualidade sexual e, consequentemente, harmonia familiar, essas são duas coisas profundamente unidas, por falta de um toque, carinho, respeito e afago? Sua esposa merece prazer e gozo tanto quanto você. Seu corpo não é mais seu, sua higiene não é só sua, mas pertence à sua esposa. Pode parecer óbvio, mas não vá se deitar com sua esposa sem um bom banho, dentinhos escovados, uma boa roupa de cama e carinho nas mãos. Acorde antes, cuide das crianças para que ela descanse mais antes de ir para o trabalho. Dedique-se para ter um momento por semana para vocês dois. Um vinho, ou um filme, um vinho com frios ou uma bacia de pipoca. Elogie sua esposa. Acolha suas dores e angústias com verdade. Seja homem no trabalho, na rua, na cama e no coração da sua esposa. Então, vocês veem que é um texto que traz um conteúdo de reflexão inserido dentro de uma história do cotidiano, que no topo do texto traz uma frase que atrai a atenção da pessoa e no fim do texto traz uma frase que convoca a pessoa. Né? Então, que instiga ela para uma mudança de comportamento. Então, nas redes sociais, essa estrutura é extremamente importante. Né? E a gente vai falar um pouquinho mais delas ao longo do texto. Então, em termos de conceito, o que é o storytelling? O storytelling é um termo em inglês. Story significa história e telling significa contar. Mais que uma mera narrativa, storytelling é a arte de contar histórias usando técnicas inspiradas em roteiristas e escritores para transmitir uma mensagem de forma inesquecível. Então, no storytelling, eu vou contar uma história. Né? Eu vou contar uma história. Né? Para que as pessoas se identifiquem. Eu não sei se vocês acompanham redes sociais, mas acho que eu posso dizer que 80%, principalmente dos conteúdos dos grandes blogueiros católicos da atualidade, eles trabalham muito storytelling. Porque isso atrai a atenção das pessoas. E o que eu preciso é que as pessoas se identifiquem. Veja, esse texto que eu li para vocês, ele é um texto que fala do cotidiano da vida familiar. Esse é um blog de evangelização para famílias. Eu não falei de Deus em momento nenhum. Né? Mas eu atraí a pessoa para uma realidade de vida que vai levar ela a futuramente trazer uma experiência de evangelização. É porque, por exemplo, nesse blog que eu falei para vocês, que eu citei, acho que vai ter até uma foto aqui de um post,
A gente trabalha, por exemplo, o método de ovulação Billings, a gente trabalha a educação dos filhos, então a gente tem essa realidade de evangelização também a partir do nosso blog, né? Então, dicas para um bom storytelling. Primeiro, conte a verdade. Olha, não invente história, não. Conte uma verdade. Irmãos, existe muito storytelling bom nas nossas paróquias e nas nossas comunidades, nas nossas congregações. É o dia a dia. Quer ver um storytelling de Santa Teresinha muito legal e que fala muito ao coração de todo mundo? A história de Santa Teresinha na lavanderia, né? Que ela tinha uma irmã que lavava a roupa do lado dela e ela via que a irmã jogava água na cara dela. E ela foi fazendo daquilo uma experiência de fé, de mudança de vida, de caridade, né? De amar, de não medir o amor, né? Então, ela usou dessa história do dia a dia, do cotidiano dela e evangelizou, né? Pelo seu manuscrito, essa história se tornou eterna, né? Pela sua biografia. E isso poderia ser, sei lá, se Santa Teresinha tivesse nos tempos de hoje, ela poderia fazer um bom storytelling com essa história, né? Então, quantas histórias de evangelização nós não temos que podem ser transformadas em verdade para as redes sociais, né? Isso é muito interessante. A história de um dizimista. Gente, eu fico muito, muito, muito ansioso quando eu pego, às vezes, campanhas do dízimo para fazer e eu não tenho testemunhos do dizimista. Gente, as pastorais do dízimo, as pastorais as pascões, precisam aprender a ouvir as pessoas. Ouça as histórias. Se você é um comunicador, você é um contador de histórias. Ouça as histórias das pessoas. E encontre nelas o tesouro que pode evangelizar, porque o que evangeliza é a experiência de Deus que nós vivemos. Eu, você e as pessoas que estão na comunidade. E quanto mais histórias de pessoas com a vida transformadas forem contadas, outras pessoas se identificarão. Mas a gente precisa também estar aberto a tocar e a apresentar muitas feridas, né? Porque quem entrar no blog da gente, por exemplo, vai ter dias que eu falo, olha, hoje eu fui um péssimo pai. Hoje eu gritei com meu filho, hoje eu perdi a paciência, hoje eu fiz o que eu não achava que devia ter feito. Porque quando eu reconheço a minha fraqueza e o meu erro, eu atraio as pessoas, porque fraqueza atrai. O que muitas vezes nós sempre fomos muito atraídos pelos grandes ideais, e os grandes ideais atraem mesmo, mas até a gente chegar no grande ideal, eu preciso perceber uma pessoa de carne e osso que está olhando para o ideal. E eu preciso entender por que ele é capaz de olhar para aquele ideal. Principalmente para quem está no mundão, né? É importante detalhes que ajudem a visualizar a cena. É por isso que eu coloquei essa imagem aqui antes, né? Uma mulher na frente de um oceano. Preciso que a imagem ajude a pessoa na hora da leitura do texto, né? Quando você está trabalhando com blog posts, por exemplo, ou Facebook ou outras redes sociais que permitem, porque o Instagram não permite algumas práticas de edição, né? Por exemplo, itálico, negrito, o Instagram não permite. Mas utilizar a caixa alta permite. Sinalizar com alguns emojis, né? Isso ajuda muito a fazer com que as palavras saltem aos olhos das pessoas e levem elas a uma reflexão de vida. Ó, aqui eu trago um caso de storytelling, eu não vou ler todos para vocês, porque é um texto longo, que é do nosso blog, né? Que é o blog Como Começa uma Família. Depois vocês seguem aí para me dar essa moral, tá? Essa tarde cheguei por volta das 13h15 em casa com minha esposa no auge do estresse, com o Davi ligado no 220, caos total. Davi é meu filho mais velho. Beatriz não tinha trocado de roupa de dormir ainda e estava visivelmente alterada. Porém, algumas coisas me chamaram muita atenção. A casa estava limpa, banheiro lavado, pia limpa e sem louça, roupa estendida e apanhada, pão feito à mão, Davi tomado banho, meu almoço pronto. Beatriz tinha morrido para si, para o cansaço físico e o desgaste do primeiro trimestre de uma nova gestação, para cuidar de mim, de Davi e da casa. São quase 2 anos de casados e vi isso inúmeras vezes. Mas hoje, especialmente em um dia difícil e cansativo, olhei isso e me calei.
Como Maria, guardei no coração com gratidão. Quis muito, de alguma forma, trazer descanso e tranquilidade para ela, mas eu tinha 5 horas de trabalho home office pela frente. E aí aqui o texto continua. Mas, veja, eu estou trazendo o cotidiano com detalhes. E esse foi o nosso texto com o maior número de acessos. Isso aqui já foi um repost. Aqui, ó, tiveram 196 curtidas e o aviãozinho, meu Deus, eu lembro que desse texto a gente teve 200 aviãozinhos. A gente quase que triplicou do número de seguidores na época, que isso aqui foi bem no comecinho do blog, né? Por quê? Porque muitas famílias se identificaram com isso, muitas mães se identificaram com esse cenário, né? Muitos pais se identificaram com isso, né? Então, é muito legal quando a gente traz um pouco de história para aquilo que a gente vai trazer como evangelização. Então, vou trazer agora para vocês, já para a gente concluir, o passo a passo para a construção do texto. Então, primeira coisa, para quem não assistiu a nossa primeira aula, né, ali atrás, definição de jornada, personas e objetivos. Isso é bem importante para você se nortear de que para que lado você vai atirar. Depois vai vir a etapa de pesquisa. E aqui é muito importante que nos textos católicos nós tenhamos muito zelo com a pesquisa. Não pesquise conceitos de doutrina, de qualquer outra coisa em sites que não sejam de extrema confiança. Então, geralmente a gente usa como fonte de pesquisa o site do Vaticano oficial, as mensagens oficiais do Papa, dos Papas, né, João Paulo, Bento, Francisco e os demais. Né? Ter frase do santo. Gente, olhe, por favor, pesquise na fonte. Olha, eu tenho aqui as fontes franciscanas e clarianas. Vá na fonte para você dizer que o santo falou aquilo. Ou vá num site de muita confiança, porque tem muita frase troncha na boca de santo na internet, gente. Muita. Muita. Teve um dia desse que alguém falou uma frase assim, isso foi Santa Teresa de Calcutá. Eu disse, menino, isso não tinha sido São Francisco. Aí outra pessoa disse, não, isso foi o Papa. Aí outra pessoa, e fica. Né? Então, tenham muito cuidado com essas fontes, isso é muito importante. E, além de mais, nos tempos que nós vivemos, nós temos muitos sites que se mostram católicos, mas que estão gerando divisões dentro da igreja. Né? Então, estejamos sempre muito unidos ao Papa e aquilo que disse o magistério da igreja, o catecismo da igreja é a grande fonte. O compêndio ajuda muito, principalmente para quem escreve para a juventude. Os documentos oficiais da CNBB, os documentos oficiais do Vaticano, as encíclicas papais. Gente, tem encíclica de Papa para tudo. Para tudo que você quiser escrever. Procura um encíclica que fala sobre esse conteúdo que você quer escrever. Vai nas fontes oficiais da igreja. Isso é muito importante. Depois da etapa de pesquisa, eu vou estruturar o texto. É tipo fazer um rascunhozinho, pode ser mental, para quem tem habilidade, ou se não no caderno mesmo. Faz um rascunho que conecte as ideias. Eu sou muito manual. Eu tenho um caderno, esse cadernozinho aqui, que eu escrevo tudo da agência. Tipo, eu estou numa reunião, eu escrevo, eu estou elaborando eu vou escrevendo, porque eu sou muito manual. Eu não gosto de documento digital para fazer notas. Eu prefiro escrever. Eu sou ainda meio analógico, né? Então, você pode estruturar o teu texto assim. Depois dessa estruturação, aí você vai escrever. Aí senta, pensa naquela estrutura básica de introdução, desenvolvimento, redação, pensa nas palavras-chave, pensa nos intertítulos, vai trabalhando direitinho. Depois da redação, vem uma etapa que não pode jamais, anote aí, uma etapa que não pode jamais ser negligenciada é a revisão. Tem que revisar. Você mesmo tem que revisar 1 ou 2 vezes o teu texto, ler mais de uma vez, ler em voz alta, se escuta, porque tem muito texto que chega para revisão que eu digo assim, gente, se a pessoa lê, ela não escreve assim. Lê o texto que você escreveu. Lê para ver se o que você está dizendo, porque às vezes faz muito sentido na cabeça, mas quando você transcreve o pensamento para o texto,
não está conectando bem. Principalmente quando se trata de conceitos doutrinais, né, que a gente precisa ter muito zelo com as palavras, porque senão a gente comete heresias, né? Então, é muito importante essa revisão. Depois, a publicação, né? Se vai ser na internet, se vai ser na rede social, se vai ser no blog post, se vai ser um site, um jornal da paróquia, né? Você vai colocar o texto. E, por fim, a divulgação. Gente, isso é muito importante. Não faça um texto para ficar num site se ele não for divulgado, gente. Divulga no WhatsApp da paróquia, divulga, manda para todos os dizimistas. É importante a pastoral do conjunto aqui funcionando. A Pascom fez um texto e divulgou, a pastoral de conjunto precisa atuar. E você sabe que pastoral de conjunto não é uma pastoral nova. É exatamente o trabalho de todas as pastorais em vista da evangelização. Então, a Pascom fez um texto, manda o link para os coordenadores de pastoral, e isso tem que ir para todas as pastorais. Todas as pastorais da paróquia. A gente já fez projetos de embalde incríveis para paróquias, que no final o padre chegava para a gente e dizia, pois é, mas não tem acesso no site. A gente olhava para o padre e dizia, sim, padre, mas aí ele, não é porque o povo não lê. Sim, padre, não, o senhor divulga? Não. E é para divulgar? Né? A pessoa vai adivinhar que tem um texto no site? Principalmente para quem está começando, para quem não tem muito essa dinâmica, gente, bota nos 4 cantos. Olha, se você tem rede social, bota na rede social. Manda pelo WhatsApp, manda pelo Telegram, manda pelo Facebook, manda pelo e-mail. Né? Se você tem um banco de dados na paróquia para se relacionar com o público, com o dizimista, com os membros de pastoral, façam a comunicação acontecer. Dissemine o conteúdo principalmente para paroquianos. E esses paroquianos, você estimula eles para divulgar para outras pessoas. Então, a divulgação é um ponto muito importante. Certo? Então, nossa aula está chegando ao fim do ponto de vista do que eu tinha para falar, né? Mas agora nós vamos abrir um tempinho, né, Aninha? Pelo menos até meia-noite aqui a gente fica. Brincadeira, tem 2 meninos para dormir ali. A gente fica para responder perguntas, tá bom? Aí quem quiser fazer uma pergunta, você pode acenar, né? Colocar sua mãozinha aí, chamar a atenção para você e a gente vai respondendo de acordo com as nossas possibilidades, tá bom? Você pode fazer pelo chat também, quem quiser. Quem não quiser falar, pode escrever no chat. Acho que todo mundo entendeu tudo. Amanhã vai estar todo mundo escrevendo muito na internet, porque ninguém tem dúvida, graças a Deus. Dou-lhe uma. Então, vamos lá. Então, gente, a nossa aula de hoje foi isso. Né? É realmente uma alegria poder partilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, divulgue nas redes sociais de vocês o programa No Oceano. Essa aula vai estar disponível nas próximas semanas para vocês poderem assistir gratuitamente no nosso site. Né? Então, a gente vai se comunicando. Quem quiser, né, fazer uma pergunta diretamente para mim, não ficou à vontade aqui, né? Me procura lá no Instagram, né? Heraldo Lima SH, você pode me seguir lá, mandar sua mensagem. Também tem o site aí, o Instagram que eu coloquei para vocês, né? Como Começa uma Família. Você pode colocar lá, tá certo? E a gente vai conversando e tirando dúvidas. Às vezes você quer mandar um texto para eu dar uma olhada, né? Para dar uma sugestão. Não vão encher meu direct de textos, tá bom? Um ou outro a gente vê. Mas para a gente ir aprendendo juntos, tá certo? Então, Deus abençoe. É uma alegria estar com vocês, tá certo? E até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente.